E aí, pessoal que acompanha aí o portal Povo Caprichoso, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Estamos aqui com. Eu fico até emocionado porque significa muito, né? É uma lenda viva. Estamos aqui com o Juarez Lima, um dos grandes artistas do Boi Bumbá Caprichoso, mas, sobretudo, um dos grandes artistas brasileiros, né? A gente não pode limitar somente a Parintins, porque tua obra já passou, né? Rompeu aí as fronteiras. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui na casa dele, nos recebendo, e vamos aí trocar algumas ideias, né? Vamos aí reviver, né, alguns momentos. E eu espero que vocês acompanhem e que qualquer coisa aí coloque aí nos comentários, caso tenham alguma dúvida. Primeiramente, muito obrigado, Juarez, por receber a gente aqui na sua casa. Eu gostaria de saber como que foi o teu início ali no mundo, né, da cultura parintinense, né? Você é parintinense, e aí como que se adentrou, né, no caminho aí da arte e depois no folclore, né, na cultura, né, do boi bumbá. Eu que agradeço a Deus, né? A vida é feita realmente de oportunidade. E a gente pode fazer uma imersão, né? Da nossa história. Parecia realmente uma ilha. Ela não só encantada, ela é uma ilha abençoada, escolhida por Deus, né? Por nos permitir viver a experiência de todas os povos que ali foram, né? Desde a escolha dos Tupinambá, quando vieram seguindo a estrela do Guajupiá, né? Que no Nhanguatu significa céu dos escolhidos. Depois dos Tupinambá tiveram um encontro com os Parititim, ali eles firmaram o seu DNA naquela ilha, né? Se juntaram, tiveram uma relação, saíram os Tupinambarana, e a partir daí, essa energia atraiu vários povos para a cidade de Parintins, né? Os japoneses que fizeram a grande revolução da juta, trouxeram o cinema, trouxeram a cultura como um base que ia futuramente fomentar o festival. Vieram os italianos que trouxeram a, o seu domínio, né, na área da educação, no lado social, e trouxeram nesse bojo cultural deles João Miguel, que foi uma das pessoas que nos influenciou. Vieram os judeus, que trouxeram a cultura, uma dessas que se alicerçou e aflora até hoje, que é o, inclusive fez aniversário ontem, Simão Assayag, e espanhóis que deram batizado, né, o nosso Amazonas de Amazonas, que em grego significa Amazonas. E a gente fica feliz por ser uma cidade realmente escolhida. É uma cidade realmente onde nós, da dinastia artística, tivemos o privilégio de poder dizer assim, essa terra, ela além de ser uma terra que projeta vários valores, não só na arte, das esculturas e pintura, mas no talento do saber, que vai desde os de Tozinho Sonheiro, de Andrade, o Ludia Italac, pessoas JJ, que pela escrita, né, tanto na oralidade indígena, como também na sabatina vivida por historiadores, desde Felipe de Bentedoff até os grandes homens que entraram nessa imersão da história de Parintins. E com isso aflorou a Parintins como um celeiro de pessoas visionárias que afloraram o festival. Desde o simples tocar de uma música de Chico da Silva, que encantou o mundo através do pagode, depois migrou para o boi, né? José Ribeiro, né? Um grande poeta de Parintins, de Fred Góes, que inusitadamente, né, migrou para o mundo da música e deu essa contribuição, não falando de boi, mas da história, e de personagens que mudaram. E aí vieram as famílias que formam o nosso DNA, o nosso tronco sagrado Parintins, né? Minha família de origem portuguesa, misturada com os espanhóis, minha mãe professora, meus pais moravam no Paraná do Espírito Santo, eram pequenos fazendeiros de cacau e gado, migraram para a cidade. O reduto escolhido foi exatamente a Rio Branco, reduto onde, de galardões, de símbolos expressivos como Luiz Gonzaga, Nelson Vieira, Roque Cid, falo que a família do Caprichoso era uma família privilegiada porque não era só dono, eram homens apaixonados que influenciaram naquele terreiro, naquela área fantástica, pessoas simples, né? Meu pai era carpinteiro, minha mãe professora, mas entre a francesa e o Palmares sempre teve pessoas direcionadas. E ali a gente brincava na francesa, como diz Chico da Silva, naquele tempo de menino,
ainda tem no meu peito muita saudade. Então, aquela área entre Palmares e o centro da cidade era uma área de um campo de visitação nossa, né? Porque a gente tinha uma ligação muito forte, não só com a gente, mas também com o outro lado contrário, porque a minha família, meu pai, a herança do meu pai era irmão do Braulino, que fez a tal da Tiquitiquitá. Então nós vivemos entre as duas fronteiras, mas quis Deus que a gente enveredasse, né? Minha mãe muito afeiçoada pela cultura, é professora, também devota de Nossa Senhora do Carmo, um dos galardões da fé de Parintins, nos fez crer que era através da educação e através das brincadeiras, mas nós podíamos deixar de frequentar a sala de aula, frequentar a igreja e gostar daquilo que a gente fazia melhor, que era brincar, mas se divertir através da arte. Foi aí que meu irmão Joaquim, hoje no céu, né, ele era um entusiasta da arte. Trabalhava na primeira livraria de Parintins e ali ele via a frequentar o irmão Miguel, que ali ensinava criança. Então, foram momentos especiais que eu tive, fecho os olhos, eu digo, poxa, que bom saber que apesar de todas as dores vividas nesses 3 anos, eu tinha falado para meus filhos que eu não ia dar mais entrevista, né? Porque não mais nessa época que a gente lembra as pessoas que viveram experiências com a gente, né? Eu disse, eu não queria. Vai vir uma coisa que marca a gente. Que quando a gente fecha os olhos e fala, essas pessoas gostariam de ser lembradas com a minha esposa, com o Joaquim, com minha mãe, que nós somos o fruto desse DNA, onde nós brincamos, escrevemos nossa história. Eu não sou um pesquisador, não sou antropólogo, não sou filósofo, eu sou um garoto do Curumim do Palmares, bairro muito discriminado, que resolveu sair de uma comunidade simples para esse encontro com a arte, dessa oportunidade vivida, desse carência que Parintins tinha. Tinha-se uma pujança econômica boa, tínhamos teatros, tínhamos músicas, mas talvez faltava alguma coisa diferente. E aquelas pessoas ali, no lugar onde se encontravam, faziam isso. Na simplicidade daquele tempo, eles brincavam nos seus terreiros, ali entre Gomes de Castro, entre Rio Branco e Sapeixoto, era a família que se encontrava. Não existia cerca, raríssimo ter uma cerca. E as brincadeiras sempre afloraram. E eu peguei uma parte desse afloramento. Quer dizer, o aflorou dali Chico da Silva, né? Poeta, e aflorou pessoas simples que deram a identidade cultural. Então, eu fico feliz em ser escolhido por conhecer uma cidade, nascer numa cidade, né, que foi marcada por uma história épica, de uma odisseia, que veio desde da sua ancestralidade, mas também das famílias que ali escolheram Parintins para viver, para evoluir suas famílias e, acima de tudo, nos dá orgulho. Então, eu me orgulho da minha herança, né, que é a minha família, mas a herança de estar nesse grande panteão da cultura popular, que é a minha cidade, a minha origem de Parintins. É emocionante ver você falando sobre esse histórico, né, da cidade de Parintins. Eu estava lendo um livro sobre o centenário, né, do Caprichoso, escrito pela Odineia, e eu parei durante muito tempo. Eu até fiz uma história falando disso. É uma saudade que eu sentia de algo que eu não vivi. Né, ali os primeiros relatos dela da tranquilidade, do como você falou, as crianças brincavam na rua sem a preocupação da violência, né? Não tinha muros, né? Cercas, né? As crianças escolhiam coisas que viam bichos, viam, né, animais que hoje em dia a gente raramente vê, né? E aí o progresso veio, mas com ele toda uma questão de reestruturação, né, do próprio ambiente. E ver esse teu relato me remonta justamente isso, aquela saudade de ter um ambiente mais saudável, né, apesar de todas as dificuldades, né, é um ambiente feliz, né, é incrível isso. Me diz como que nesse teu processo, né, o que representou para ti o irmão
né, Miguel de Pascale, né, o que que qual foi ali o primeiro contato que tu teve com ele e a partir daí o que isso significou e o que significa aí até hoje. Juan Miguel, ele é um presente de Deus para a cidade de Parintins. Você imagina, há 500 anos atrás, as caravelas quando trouxeram os povos que migraram para conhecer a Terra Santa Brasil. E numa dessas migrações que vieram, e a certeza que quando chegaram que viram uma força muito grande, além de indígena, mas um povo que tinha capacidade extraordinária das artes da plumagem, do conhecimento da natureza. E Juan Miguel, um italiano, ele foi enfermeiro, tinha habilidades extraordinárias, porque no seminário você tinha que saber várias coisas, uma das aptidões dele era a pintura. E como teve a Segunda Guerra Mundial, Juan Miguel participou da Segunda Guerra como enfermeiro, e ali ele, não, entre a trincheira, entre Itália e os outros países próximos ali, né, França, Inglaterra próximo, ele carregava as pessoas na costa, ajudava as pessoas machucadas e feridas. Ele dizia assim, quando um estava machucado, não era só o dos italianos que ele ajudava, mas dos outros também. Com isso ele adquiriu uma doença na coluna, hérnia de disco. Ele começou a fazer um grande tratamento, né, na Itália, depois foi para a Argentina, São Paulo, e falaram para ele vir para Manaus. E a migração italiana estava muito forte, né, com a missão do PIME. E veio um irmão que era enfermeiro, chamado Francisco Galiani, que veio aqui visitá-lo, viu o estado dele, né, e disse, irmão Miguel, no sotaque italiano, Miguel, lá em Parintins tem um feiticeiro, ele é muito bom, já passou por lá, Manivon, ele ora e toca, mas não tem como, eu já passei pela cidade, no mundo todo, eu vou pedir autorização do bispo para ir lá. Conseguiram, o Miguel foi, já morando em Manaus, para Parintins. Chegando lá, o irmão Miguel agendou com o seu avô de Viana. O seu avô de Viana o recebeu. E o seu avô de Viana, quando viu o irmão Miguel, né, olhou para ele e disse, irmão Miguel, você só vai sair daqui andando. O Miguel já com a bengala torta, muita dor, disse, mas como pode eu vir de lugares com tecnologia? Um homem desse disse que eu vou sair? Aí o irmão Miguel já me contando, né, dizendo, Bambino, que homem forte. Ele me levou para um quarto, tinha um negócio para se pendurar, me pegou feito um salame, me colocou de cabeça para baixo, depois virou e me colocou as mãos na minha costa. Ao colocar as mãos na minha costa, Bambino, eu senti uma coisa extraordinária. E aí ele disse, irmão Miguel, pode andar. Eu não posso. Não falei que você ia sair andando daqui? Pode andar. Aí ele pegou a muleta da mão do irmão Miguel e tocou de novo e fez a oração. O irmão Miguel, duvidando, ele jogou uma folha embaixo e ali naquela folha, o irmão Miguel foi baixar. Quando o irmão Miguel foi baixar, ele pegou a folha e veio chorando. E deu 3 passos andando, sem dor, com a coluna em dias. O irmão Miguel se emocionou e disse ali que tinha sido curado pelas mãos de Valdiviana, porque o irmão Valdiviana era devoto de Nossa Senhora do Carmo, devoto de São Pedro, e era um homem que tinha recebido um dom extraordinário da cura. E a partir daí, o irmão Miguel faz uma visita na catedral, já em construção, e fala para o Dom Arcângelo Tcheco que a catedral precisava ter uma coisa nova, e que ele era enfermeiro, mas era pintor, e que ele via sair das paredes imagens que relembravam a renascença italiana, as pinturas, os pigmentos. Ele via Santa Sé, ele via São Pedro, ele via a Amazônia, e que ele queria fazer esse trabalho por agradecimento a Deus, a Nossa Senhora e irmão Miguel, por eles se curaram. E ele gostaria de ensinar crianças. E eu sou uma dessas crianças. Nossa. Como os vários que saíram. Então o Miguel tem um papel no divisor de água, porque nós já tínhamos o Jaime Mendes fazendo um trabalho extraordinário na década de 70, fazendo boi biônico, fazendo aquele boi extraordinário. O Jaime Mendes que se olhava a ele e dizia, meu Deus, quem é esse homem? Um homem que pegava um papelão, independente da rivalidade na época, ele era absoluto, soberano, ele era além de um extraordinário artista, ele via caixa de papelão que era produzida pelas lojas que vendiam geladeiras em Paritiba, Pernambucana, e transformava em obra de arte. Então imagina, 2 colunas se formando, porque o boi já tinha sido escolhido, aquela brincadeira escolhida pela igreja, que brigava na rua pelo Dom Arcângelo Tcheco, aquela trincheira de rua, sendo dividida, sendo colocada agora num espaço cedido pela igreja, né,
para que a arte pudesse se alinhar e se transformar. O Jaime tinha um papel preponderante. Ele, pelo Garantido, a dona Dinéia, pelo Caprichoso, com a dona Dinéia, os outros que organizaram o boi. E ali o boi foi se alinhando. Só que precisava de as matizes, as cores serem mais reais. E João Miguel, quando veio, ele trouxe isso. Né? Jaime Mendes colocando ali a mística de suas habilidades, do seu movimento, se juntou. Então, eles foram se juntando com o seu tempo e se aflorou. Né? E aí, a partir daí, a gente percebia que o festival ele tinha sido uma força que veio do Nordeste, há 125 anos atrás, se adaptou ao festival, se transformando num boi bumbá, mas existia as matrizes que foram chamadas como imã para Parintins. A matriz para a evolução das artes, irmão Miguel. A matriz da inovação de descendência judia pela força e Jaime Mendes. Mas precisava a terceira força, transformadora. Em 89, quando eu conheci Joãozinho 30, me permitiu conhecer o Barracão da Beija-Flor, mente revolucionária, 19 dias, 2 dias em cada segmento, na robótica, na pintura, na escultura, anotando tudo. E esse conhecimento adaptei. Então imagina, um garoto do Palmares que teve encontro com 3 mentes brilhantes. Uma vinda da Europa, irmão Miguel, com as suas pinceladas, suas matizes, sua riqueza intelectual, vindo da cidade onde Da Vinci era um revolucionário, onde Michelangelo era um revolucionário, onde os escritas eram revolucionários, onde o mundo era moderníssimo demais, vindo para uma terra primitiva, mas trazendo um talento extraordinário. Aí você encontra o Jaime Mendes ali sendo esse desbravador, esse meio que Napoleão Bonaparte, fazendo um estrago no Caprichoso e aquela coisa toda, fazendo. Aí, de tabela, eu fui para o Rio, conheci Joãozinho 30 numa carta de recomendação da Sem Compromisso, eu conhecendo um homem de 1,60, de uma energia que eu sentia, sabe aquela coisa mística dele, um cara que falava pelas mãos, saía tudo, os movimentos dele, saía arte, era o homem que ele falava, era obedecido, dizia que aquele morro lá era o morro da criatividade, que aqueles caras que moravam no morro de Cartola, Noé Rosa, né, e tantos outros talentos desciam para uma riqueza intelectual, para a transformação do samba no asfalto. Os batuques, os ritmos que vieram para o Brasil tiveram as influências como tiveram na Amazônia, mas graças à preponderância da cultura dos negros, dos índios que habitavam, porque já os tamburados, os tambores tocavam lá, eles tocavam aqui. Então imagina, uma mente brilhante que pegou tudo isso e transformou numa melodia, numa harmonia, num espetáculo Binos, e dizia que aquele pobre, ele não gostava de pobreza, ele gostava de riqueza. Acho que a maior riqueza dele do luxo era saber que o samba, muitos brancos não conseguiam fazer como um negro, né? Mas tinha negros que era branco de alma, então dizia assim, que era uma mistura de gente feliz como é a nossa cidade. Então era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que tinha uma visão meio erudita, lúdica, mas era uma cidade que queria que aquela riqueza lá daquele morro descesse o asfalto e transformasse. E ele conseguiu fazer isso com Ratos e Urubu. E eu peguei esse bojo. E a partir disso, dessa concepção de saber trabalhar nos setores que ali me foram apresentados pelo Joãozinho 30, de adereço, escultura, pintura, robótica, que mais me encantava, aí em 90 nós injetamos isso no Caprichoso. E foi a transformação que vocês viram. Então, esses mestres que eu revelei para você, poucos artistas tiveram oportunidade. Eu tenho certeza que mesmo não merecendo, Deus escolheu. Esse aqui vai ser Irmão Miguel, que vai lá para uma cidade da floresta, Jaime Mendes, filho de judeus, uma inteligência massa que pintava as obras mais bonitas de Parintins, do Oriental, era o mago, mestre das artes, mas eu vou apresentar para completar esse artista uma referência da cultura revolucionária, fosse hoje um Paulo Barros, para que essa cidade vire uma referência e seja curiosa. Como é que pode uma ilha fazer manifestações de uma efervescência, uma cidade cosmopolita, mas uma força cultural, poética, imaginária, pessoal que não estudaram tanto, mas sai de lá um poder de imaginação extraordinário, porque tudo é um alinhamento astral. Tenho certeza que isso aí foi uma providência de Deus para que a gente pudesse conhecer esses mestres. E como um aprendiz, dizer assim, alguns falam, mestre, não, eu quero continuar sendo aprendiz. Quando eu chegar num patamar, no galardão deles, talvez um dia me chame de mestre. Mas eu prefiro continuar como aprendiz para essa sede sempre de levar a mensagem, revolucionar, deixar isso um legado para os meus filhos, o Tiago, que tem uma design de uma referência inovadora nas coisas que faz, às vezes diverge de pensamento, mas as ideias colidem, porque nós somos pessoas que somos provocadas a chegar,
outro com a veia poética, pegou o seu bojo, o Braulino, que fez a Tiquitá, a Revolução do Mundo. E aí eu fico feliz de ter esses dois patrimônios de legado de família. E voltando para a referência, esse é o nosso panteão. Ninguém vai poder mudar. Nós estamos montando agora, quando a gente fez aquela ali, só o Caprichoso, né? Duas coisas que me movem, é Deus, família, a Nossa Senhora e o Caprichoso. Eu parar um sábado, domingo, para preparar esse ambiente para vocês, recuperei a Boitatá, um símbolo de uma força mística extraordinária, até hoje estudada, até hoje disseram assim, como é que pode? Tiraram o guindaste, e eu falei para, olha, vai ter um guindaste diferenciado. E foi muito cobrado, me chamavam na época, eu tinha que pendurar a chuteira, eu estava velho, e a minha mulher dizia o seguinte, olha, o mal do urubu é pensar que o leão está morto. Juarez, quando mais bate nele, quando o desafio, Deus manda a resposta surpreendente. Quando a Boitatá, ela foi uma junção de respostas, porque ela tinha nela um grande chifre, minha mulher tinha uma visão que Nossa Senhora não gostava, queria uma coisa assim. Eu peguei essa mesma Nossa Senhora que está ali, ó, de Fátima, que quer fazer 100 anos, botei próximo da cabeça da Boitatá. E quando a Boitatá ela foi entrando para mostrar essa imagem de junção, de experiência dessas pessoas que tinham colocado DNA, da pintura, que foi as pinturas feitas nela, da visão estética de movimento e da revolução do José Trita, era uma resposta de anos de estudo, de experiência, de arquitetura, engenharia, de pensar, de inovação, de tecnologia. Ela estava assim moldada para ser uma nova percepção do que seria o novo Festival de Parintins. Então, quando ela entrou na arena, ela fez o que fez, e acredito que até hoje ela tipo assim, ainda precisa ter algo parecido, né? Que impacte novamente. Então, eu te falo assim, que a vida nos propicia a oportunidade do tempo para você fazer uma imersão. E esse é o fruto. Então, hoje, quando eu estava retocando ela, para vocês verem esse trabalho, que é um trabalho que eles estão conduzindo agora para a gente criar uma história nossa aqui para frente, mas de lembrar que eu não podia esquecer também da história e da oportunidade que o Caprichoso me deu para me ser o que eu sou. Sim, devo a Deus, mas eu sou um aprendiz, eu sou um soldado da arte, eu sou um profissional que eu podia estar aqui, olha, não queria mais falar de boi, eu estou vivendo outro momento, mas eu voltei atrás, falei para meus filhos que esse boi que mexe com a emoção, que faz revolução, que por muitas pessoas que fizeram isso, né, e se dedicaram, como Simão, Ronaldo, Arlindo Júnior, um eterno e querido Arlindo Klinger, Josinho 30, quando se emociona cano, e tantas mentes brilhantes, mereciam que a gente pudesse, além de falar pouco da história, lembrar deles, porque alicerçava a pesquisa, a melodia, a musicalidade, a arte. Então isso aqui é um resultado de um trabalho, de uma história, de uma família que coloca à disposição do povo de Parintins uma história que a gente fica feliz em poder contar, mesmo com as dores dos 3 anos, a gente consegue fechar os olhos e, poxa, mas eles com certeza estão num lugar melhor, a saudade é grande, o tempo de a gente celebrar essa imersão do perdão, do amor, carinho, Natal, mas também de lembrar que existe uma força cultural, de uma potência grande como a força de uma pororoca, mas também com o olhar do carisma, de gratidão, o tempo que nos faz dizer que nós somos um povo caprichoso, somos um povo de fé e que só Deus realmente para pagar essa história, né? Mas que Ele quer que seja sempre vivenciada e compartilhada com vocês. Sim, eu acho muito bom a gente poder relembrar, aprender, né? Eu sempre falo que a gente não é humanamente possível a gente saber de tudo, né? E esse tipo de troca é muito importante, né? Até porque a cultura, os atores também vão mudando, né? O cenário, pessoas vão agregando, né? A gente tem pessoas aí que entraram agora nesse circuito do boi bumbá, às vezes são amazonenses que se distanciam ou nunca foram próximos da nossa cultura e que acabam se aproximando, se apaixonando e se perguntam, nossa, como que eu não sabia disso, como que eu não via essa potência toda, e eles querem saber mais, né, sobre essas histórias, eles querem saber quem são esses atores do passado e do presente que constroem, que movimentam essa festa, né? Juarez, como que foi o teu primeiro contato com o Caprichoso? Você fala, eu nunca imaginei, talvez exclusivamente eu dei a primeira resposta mais sensata de todos.
por várias vezes eu falava assim, como se fez esse primeiro contato? A música. A música, ela é um segredo. Quando você ouvia, boi caprichoso, boi campeão da terra, a marujada de guerra, por isso é considerado. Então você imaginar que ali, já na Cordovil, saindo ali entre da Sá Peixoto e Rio Branco, foi a descer dos cuidados dos donos. Então, tem hora que a gente se empavula e diz assim, tudo bem que era importante ter um fundador ou fundadores, mas cada dono cuidou de uma forma diferente. E ali o seu Luiz Pereira levou ali para Cordovil. Só que eu já frequentava esses terreiros dos boi há muito tempo, né? Da Clara da Jaque, que vai ali do Ilha Verde até do lado da Avenida Amazonas, que era Caixa d'Água, passou para ir para CCE, onde foi a disputa até o Tablada. Então, essa migração, esse percurso tudo eu fiz. Mas o que nos levava à música? Porque era saber que aquele troado, aquele tambor. Aí você vinha às artes. Eu brinquei de tonto. Era uma tribo de calças azul. Mas ali, para a gente brincar, tinha que ter um ritmo, tinha que ter um encantamento. E o tambor, a batida, o ritmo, os cantadores antigos, o Franco Costa, né? Que quando tu via ali, alô, quem ouve minha voz sabe quem sou. Eu cheguei para brincar, preparei meu exército tribal, preparei minha cavalaria, meu navio de guerra cantou, meu navio de guerra ancorou. Cheguei para brincar, cheguei para competir. Esse ano eu não perco a parada, não deixo por nada e não deixo cair. O que significa isso? Era um boi que podia perder, mas estava ali. Era um touro negro de resistência. E eu me incomodava com aquilo, porque eu dizia, poxa, mas por que o caprichoso perde 60? Por que está perdendo 80 e aquilo? Mas vamos fazer um artista, eu vou ser um artista, eu vou me encontrar. Aí teve o primeiro encontro com a música, mas o segundo encontro foi quando, em 80, 81, 82, já passava pelo curral, já fazia aquele trâmite por lá, nos currais. Aí o caprichoso conseguiu um espaço ali, no atual curral do Rio Branco, e da Gomes de Castro, e ele me convidou para pintar uma cerca do curral. Eu já estava envolvido com o mundo da arte, da pintura. Eu disse que eu pintaria. Ele estava assim, inaugurando a Orca do Cacique, Herê, Dona de Andrade. O Sr. João era aqueles lord inglês que abraçava todo mundo. Aí na época a gente tomava uma cervejinha, e era aquela coisa simples do batuqueiro, as pessoas tocando, indo pro curral, no primeiro ensaio, e o curral tá feio a parte da frente, tem que dar uma pintura. Aí já tinha o som que me atraía, eu vou para lá, já tinha a arte que me atraía. E aí, poxa, e agora? Pintura. Aí comecei a pintar, e aí ele começou a dizer, olha, você faz só essa pintura? Não, eu trabalho em Juan Miguel. E Juan Miguel, olha que bom, tem um artista chamado Zé Maria que está fazendo as pinturas das alegorias do Boi, não quer ajudar? Pronto, aí começou com um imã a ser chamado para essa rota de encontro com outros nomes, né, mas também envolvido, para iniciar o processo da construção das alegorias do boi e participar desse processo, né, que foi de 80 até 85, até eu poder encontrar o seu Jair, quando o Caprichoso o trouxe para... tinha rompido lá com os Farias, né, que eram mentores do festival, colaboraram com o crescimento do festival, e ele rompeu, e uma briga, e ele veio. E aí, na época, eu não podia continuar, porque eu já estava estudando, né? Eu sou João Andrade. Juarez, o Zé Maria saiu. O Laurimar Leal, que veio de 80 até de 80 a 85, era um artista santarém, que fazia as alegorias, fazia as fantasias, trouxe em sua bojo cultural, ele trouxe o trabalho, né? Porque as pessoas faziam aquelas fantasias grandes no boi, né? Que a dona Diné fazia com a Marita, com a Mangueira, a dona Dinelza, e trouxe o Laurimar Leal para fazer a alegoria. Então, ele fazia alegorias simplificadas, era de madeira, papelão, ou seja, muito mais sofisticado, porque o movimento, mas chegava para ele, o resultado não era tanto. E quando o Caprichoso realmente perdeu de 80 a 85, era armador, e eu ficava ali, poxa, precisa reverter isso, né? Aí, em 85, já querendo parar, estudando e trabalhando em uma loja de ferragem, ali percebi que o seu João Andrade de Orelha está vindo o seu Jair Mendes. O seu Jair Mendes, porque a gente paralisava a cidade para ver o seu Jair. Eu trabalhava numa ferragem, quando eu vi ele fazer a compra de um compensado, e fui apresentado para ele, e logo em seguida o seu João Andrade falou, olha, você vai ser contratado, mas eu não posso, eu estudo de manhã, aliás, trabalho de manhã e de tarde, estudo à noite. Disse, não importa, nem que tu vai sábado e domingo, pode ser contratado para observar
porque havia uma dúvida do, 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 do do trabalho, se ia ser bem feito, né, e tal. Eu disse, olha, eu aceito. Eu já estava assim, já estava atraído. E quando eu vi o seu Jair fazendo um trabalho dele, foi um arrebatamento. Falei, poxa, realmente, um cara fantástico. E o seu Jair Mendes, na época da hierarquia, tinha que saber fazer tudo. Era esculpir, pintar, desenhar, projetar, fazer. Tuxaba, que ele fazia a Frânio Gonçalves, e na época ele disputava com o Gudu, que era um extraordinário artista do Garantido, fazia figura engraçada, o Ita do Boi, enfim, fazia todos os itens que levavam o Boi para a Arena sob o comando, coordenação da dona Direne Andrade. Então, a partir daí, a gente percebeu que a vida dele somou grandemente para uma evolução alegórica. Só que quando eu fui para o Rio, de 85, 87, 88, eu não contei o segredo do seu Jair, como seria a nova revolução da adaptação, né? Quando o Jair já viu, já estava trabalhando, que dá lá, para introduzir o ferro, essa engenharia que vocês veem no dia de hoje. Então, foi o processo de um encontro do gostar, né, através da música, mas também da beleza, de saber que ali você encontra música, poesia, dança, as pessoas, e a paixão de como aquelas pessoas faziam, como ela organizava o evento, o ensaio do curral, como a Dona Diné trabalhava. Então, tem que ser muito grato às pessoas que deram, como pioneiras, como desbravadoras da cultura popular, deram seu sangue, sua alma. Ali, realmente, tinha o sentimento desse verdadeiro amor pelo boi. Né? Se tem hoje, mas é diferente. Daquela que você tinha que tirar ali de pedra. E eles tiravam. Só assim, Nelson, naquele carro dele que trabalhava ali no porto, ele andava, era logística, montava. As pessoas doavam, nossas roupas eram feitas de tergal, mas a gente queria encantar. Mesmo garantido, na frente do caprichoso, não se curvava, dizendo, um dia ia aparecer alguém tão poderoso como o seu Jair. E acho que a gente conseguiu fazer, na década de 90, um poder soberano que foi quase uma supremacia sobre o garantido. Tinha um segredo. Era meu irmão Miguel. Tinha um segredo. O conhecimento de Jair Mendes, mas tinha um segredo de José Treta. Aí não tinha como conter. Prova que na década de 90 o Caprichoso foi devastador, né? Ganhamos o tricampeonato. E aí tinha que ser, e na época foi talvez o último, né? Que recebeu esse cajado de principal artista do boi. É o que tinha o intelecto do conhecimento da ferragem, da pintura, da escultura, da figura, fazia tuxaba, figura engraçada, era muita coisa. Lógico que depois, antes do TRI, houve um consenso para a criação do Conselho de Arte, que aí entrou, né, os galardões do boi para organizar essa estrutura roteirística de como é concebido, que entrou Simão Odineia, aliás, Simão Gil Arlindo, era conhecida como os 4 cavaleiros, né, que te brincava, né, a condução do processo todo de uma nova, foi aí que nós conseguimos obter o resultado do tricampeonato e o Caprichoso tem essa marca histórica. E hoje, às vezes as pessoas, né, quando vê a parte histórica e não conhecem muito, né, ficam surpresos em saber que realmente foi o boi contrário, né, que introduziu, né, a questão da alegoria e que hoje, né, se a gente for comparar aí principalmente também desde a década de 90, a gente percebe que uma das marcas, né, grandiosas do Boi Bumbá Caprichoso é o esmero, né, com suas alegorias, né, com todo esse o trabalho visual, né? Então isso é muito importante também, né, ver como que aconteceu esse processo, né, que aí teve também influência do próprio, tanto para quem não sabe, né, do Caprichoso, eu já teve alguns seguidores que me perguntaram por quê, né? Eu acho muito talvez falte a palavra certa, além de correto, eu acho que é justo, talvez seja essa, o nosso galpão, né, de alegorias recebeu o nome de Jair Mendes. Sim. Né? O pessoal fica, poxa, mas ele é de gente, né? Eu vejo assim que é a justiça sendo cumprida e dá de fato, né, o louro àquele que revolucionou. Né, o festival nesse sentido. Prova é que a sugestão do nome causou uma polêmica, fui eu que sugeri, porque eu disse assim, até quando a gente vai poder ter e viver esse cara extraordinário? Irmão Miguel, falecido, eu digo, mas Juarez, podia ser teu nome. Eu disse, não, mano, deixa eu continuar aprendiz. É que vocês não conhecem o desafio que foram enfrentar Jair Mendes na arena. Lógico que depois, que quando o Caprichoso se tornou aquele boi grandioso, exponente, ele foi ver e ele fez esse reconhecimento, né? Quando eu fui meu 50 anos, né, Thiago Gerard Filho? Que ele coloca lá que ele tinha um admirador e que ele coloca nessa admiração um artista que estava ali na evolução,
nunca perdendo o reconhecimento, e que era o artista responsável por ter introduzido o ferro no Caprichoso, o ferro e os movimentos. Então, a gente fica feliz de saber que hoje, cada alegoria que se move no Rio, em São Paulo, em qualquer país, cada artista que esculpe, cada artista que hoje ascende, seja uma fantasia, seja uma alegoria, qualquer que do boi, tem um pouco do nosso DNA, meu, Jaime de Juan Miguel. Porque eu acho que e Joãozinho, porque a gente conseguiu instigar nas pessoas, provocar nas pessoas, inspirar as pessoas para serem o que são hoje. Entendeu? Nós temos isso porque, mas Juarez fazia fantasia? Fazia fantasia. Porque na época, para ser o principal artista do boi, significa dizer que tinha que ser o the best, top dos top, não podia errar. E a gente conseguiu ser, mesmo muitas vezes falhando, mas assim, através das falhas, que era uma evolução construtiva do que era fazer um festival. Então a gente reconheceu nesse trabalho do seu Jair o nome, e o próprio Valdir Juarez já disse que não, deixa ele lá. E até hoje a família dele é muito grata, né? Dizer, poxa, ele podia ter feito e tinha feito muito mais no Garantia. Mas foi o Caprichoso que reconheceu, não pelo Caprichoso só, mas pela história de um grande decano da cultura viva do Festival de Parintins, uma lenda viva, né? E é fonte de muito orgulho, né? Eu já tive a experiência já de trocar uma ideia ali. Esse ano eu tive a oportunidade quando ele estava vendo ali na Praça dos Bois as alegorias, né? E ele analisando e contextualizando e falando, sim, e ele se emocionou muito, né, vendo a grandiosidade das alegorias. Ele estava vendo inclusive a do Kennedy Prata, e ele se emocionou, né, ele estava chorando. Ele disse, nossa, não tem uma vez que eu venho aqui, né, nesse período do ano e vejo isso, e que eu não me emociono, porque era muito pequeno e a gente já achava grande, e hoje está imenso, e eu fico... E aí eu chorei na hora, porque ele falou assim, daqui a algum tempo eu não vou estar aqui, mas eu já consigo imaginar, né, a grandiosidade que será. Então a gente tem que ser muito grato, né, a esses personagens, a essas pessoas que dedicaram sua vida, sim, né, para que a gente esteja ali feliz, alegre, né, admirando essa arte.